Olha, eu acho que todos os dias me escrevem: Ju, eu assisto seus tutoriais de maquiagem até hoje. Grava mais um. Aí parece, né? Mas não. A gente vai fazer uma aqui e fala sobre a introdução alimentar do Liam, porque eu tenho uma reunião na sequência e eu queria falar pra você sobre isso. Eu vim gravando imagens disso e eu preciso me arrumar, então vamos juntar tudo nesse vídeo? Bora? Gente, vamos lá. Liamzinho aprendeu a sentar, aprendeu a pegar. São alguns, né, critérios pra gente entender se esse bebê tá pronto pra começar a comer. Então é sentar já mais firminho, é ter esse movimentinho das mãos, que começa a usar o dedão também pra pegar as coisas. E começamos a introdução alimentar dele depois que a gente voltou do litoral, que a gente ficou um tempo lá, quando ele tinha 6 meses e 1 semana, mais ou menos. E aí lá fui eu, linda, maravilhosa, positiva, confiante. Tudo que geralmente a gente fala, não cria expectativa, é o tempo da criança. Eu fui lá e me meti o pé pelas mãos achando que ele ia ser um menino comilão. Mas não, gente, não. E aí vocês podem me contar, vocês criaram expectativa? Não é fácil não criar expectativa. A gente sempre imagina, de certa forma, como que as coisas vão ser. Mas foi diferente do que você imaginava por aí, introdução alimentar? E eu acho que eu fiquei sugestionada porque a Liliu foi muito receptiva na introdução alimentar. Então ela sempre abriu a boca para receber o alimento, experimentou vários alimentos. No começo tem que aprender a engolir, então às vezes tem aquelas reações que parece que tá engasgando, a gente fica assustada, mas que é normal. Mas foi diferente, né? E também a gente cai naquele negócio, não vou comparar os filhos, mas a gente tem uma referência, a gente tem uma nova experiência, então a gente vai resgatar a forma como aquilo já aconteceu, caso você seja mãe de mais filhos. E daí a gente tem registros da primeira vez que ele comeu, a gente pode colocar aqui, porque as imagens falam mais do que as minhas palavras. Peraí, levanta a mãozinha. Ele come em pedaço? Eu acho que você pode dar bem molinhozinho, tá, amor? Faz uma pastinha mesmo. Deixa eu pegar uma colher pequenininha pra ele, de bebezinho. Filho. Ó, o cheirinho. Quer provar? Abacate. Faz o Pode abrir a boca agora, meu amor. Isso. A primeira impressão dele foi a melhor, né? Que ele comeu pela primeira vez. E a gente também tentou, gente, não fazer muito alarde, né? Porque o ambiente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar tranquilo. Se tiver muita coisa, vai acabar gerando muita distração para esse bebê. Então são alguns desafios que a gente tem. E uma dica legal que eu queria compartilhar com vocês, eu vou passar o batom primeiro, que meu lábio é super apagadinho. Eu não queria isso não. Vou passar um balme. Sou encanada com esse negócio, tenho vontade de fazer aquela micropigmentação. Alguém aí já fez e gostou ou não gostou? De volta à introdução. O que a pediatra sugeriu? Que eu achei muito legal. Antes de começar a introdução alimentar, já senta esse bebê na cadeira que ele vai comer, no ambiente em que ele vai comer. Já começa a dar uma colher para ele segurar, para ele se ambientar com aquilo, porque senão, imagina só que você vai colocar esse bebezinho para comer na cadeira pela primeira vez, com a colher pela primeira vez, então é tudo muito a primeira vez. Claro, pode ser que isso tenha funcionado pra você, como que funciona pra Liliu, na época dela a gente não faz isso. Mas a gente foi preparando ele, sentando no ambiente, na cadeirinha ali e tal, bonitinho. Gente, o menino se interessou, sabe por quê? Eu vou contar pra vocês. Ele se interessou pela colher, queria comer a colher, queria comer o babador, ele queria comer o prato, mas a comida que é bom, nada. Foi só assim, dando a colher na mão dele que foi, porque até agora a gente oferecendo dava uma travada na boca. É verdade, ele quer mesmo, né? Ele quer explorar, então a gente vai começar a montar a bandejinha mesmo dessa cadeirinha que a gente alugou. Eu vou começar a pôr a bandejinha com a colher mesmo e o alimento para ver se ele se interessa mais, porque eu acho que por mais que a gente queira decidir o método, a criança vai ter o que ela prefere. Olha o tamanho da minha.
E foi muito diferente do que eu imaginei, porque ele mama muito bem. Eu falei, ah, deve ser, né, mais gulosinho, vai gostar. Porque quando a gente comia perto dele, ele ficava olhando, observando. Ele é um bebê contemplativo, ele é observador. Então ele ficava ali observando e a gente achando que ele já estava despertando uma curiosidade, pelo menos, sobre o que é isso, né? O que eles estão fazendo? Deixa eu fazer também. Mas não. Foi bem diferente. Então, na primeira experiência foi abacate ou foi banana, amor? Abacate. E daí, realmente, a gente não teve, assim, muita receptividade. Ele não chegava a abrir a boca. Então, nem o fato de abrir a boca não tinha, né? E a gente ia ali e tal. Então, eu confesso pra vocês que os primeiros 7 dias foram intensa frustração, gente. Porque eu falei, ah, beleza, às vezes é o abacate. Deixa eu tentar outro alimento. Aí a gente foi lá com a banana, por exemplo. Nada, também não abri a boca. Eu passei uma semana oferecendo os alimentos, ou né, o Krika, acho que até a minha mãe. E nada, gente, nada, ele não estava interessado. Ele queria continuar comendo a colher, comendo o babador, a ponto de eu tirar o babador, porque ele queria ficar brincando com aquilo, e a ponto de eu dar uma colher na mão dele e servir com outra colher pra ver se ele, né, se eu conseguia pelo menos oferecer o alimento. Uma semana sem nem, eu acho que, colocar muita comidinha na boca, mas segue naquele mantra, né? Dá o tempo da criança, é um dia de cada vez e blá blá blá, respira fundo. Mas não é fácil, né, gente? Porque eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, quanto tempo será que vai levar para ele comer? E segundo a nossa pediatra, a doutora Catarina Fagundes, ela falou, Ju, pense na introdução alimentar como uma apresentação alimentar, porque isso vai te ajudar a acalmar a ansiedade. Fato, pensando dessa forma, melhor. Ela, olha, pode ser, tem crianças que levam, né, tem bebês que levam meses para comer a primeira colherada. Tem bebês que vão levar meses para aprender a deglutir. Então, até os 9 meses, se você continuar nessa, na recusa ou na falta de interesse, é normal. Eu, meu Deus, tipo, imagina, 3 meses ali, tipo, com vai colher, trava a boca, vira pro lado, vira pro outro. E eu imagino que algumas de vocês devam, de fato, ter passado por isso. Como foi pra você? É papar uma banana? Bananinha amassada ali, ó. Bananinha, Aí eu falei, ai, Nossa Senhora do Céu, me dai paciência, né? Vamos lá meditar bastante. Nossa Senhora das Mães na introdução alimentar, me guie. Mas foi fato, assim, 2 semanas e foi passando o tempo, até que num belo dia ele resolveu comer o melhor com Krika, né, amor? Ele comeu, acho que banana e abriu um pouquinho a boca, comeu umas 3 colheradas. Então o que a gente considera aqui, né? Comer é a partir de 3 colheradinhas. Menos do que isso, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse processo? Pensando na preparação mesmo, não deixar o bebê com fome demais e também não oferecer depois que ele já tenha se alimentado do peito, da mamadeira, onde quer que seja, né? Então é esperar ele ter um pouquinho de fome e ao mesmo tempo não deixar que essa fome fique no nível irritação, que eles ficam super irritados, né? Então pensando nessa preparação, é de encontrar essa janela de oportunidade mesmo, beleza? Beleza. E daí tem também o depois do comer ou do não comer, porque se não comeu essas 3 colheradas mínimas, não é legal você já oferecer o peito ou o leite, porque senão vai associar uma recusa a ganhar o que quer, o que já gosta, certo? Então espera um pouquinho ali, uns 15 minutos, uma meia hora para oferecer o que for, enfim, cada um na sua realidade. Se comeu essas 3 colheres, se quiser mamar depois, se quiser o TT, beleza, tá tudo bem, porque pelo menos se alimentou ali. Então foi isso que a gente teve combinado, assim, com a nossa pediatra. Na época da Lili, a gente passou na nutricionista também para entender algumas questões. E foi muito bacana ter uma nutricionista ali apoiando, porque é alguém que realmente vai ter mais profundidade e conhecimento dessa área, mas a gente dessa vez já sabe mais ou menos como conduzir isso. Começamos com as frutinhas,
Vocês também começaram com frutinha por aí? Então começamos com as frutinhas uma vez ao dia, de manhã. Então seria um lanchinho da manhã mesmo. E daí, o que era mais ou menos a nossa ideia? Depois de umas 2 semanas, que já se acostumou com as frutinhas, a gente aumenta uma refeiçãozinha para as frutinhas à tarde, fazer o lanchinho da tarde. E não tem regra, tá, gente? De manhã ou no horário que for melhor para você, mas começa com uma refeiçãozinha ao dia. E aí depois você aumenta para 2, conforme for melhor para sua rotina, claro. Só que a gente segurou. Eu não senti de dar mais, de ter mais um momento de oferecer e tal, até ele se abrir a boca, né, e se abrir a experiência e começar a dar as primeiras colheradas de verdade. Então a gente esperou por aqui isso. E daí foi mais ou menos 3 semanas depois que começamos a dar também o lanchinho da tarde. Mas teve dias mais corridos que a gente acabou dando só uma refeiçãozinha. E aquela coisa, gente, quanto mais rotina melhor, mas vocês sabem que na vida real nem sempre as coisas vão ser a ferro e fogo, então vamos acolher as nossas possibilidades. E depois desse período, que já teve aí o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, e as coisas estão fluindo, é começar com o almocinho, então com os leguminhos, um arrozinho, um feijãozinho e por aí vai. Parabéns! Então, gente, estamos na fase dos 2 lanchinhos por dia e acredito que em breve a gente possa começar com o almocinho. É que eu não senti, assim, a necessidade de já ir aumentando essas etapas ou incluindo mais refeições antes de sentir que ele estava pronto para isso. Daí eu acho que isso foi legal da nossa parte aqui, de ter realmente sentido qual era o ritmo que a gente ia ter para conduzir tudo isso. Como que foi aí para você? Ou foi diferente? Você começou pela refeição, pelo almocinho, comidinha? Porque, né, eu acompanho assim outras mães e vejo que tem muitas formas de fazer, naturalmente, né? Como que foi a sua experiência por aí? Teve algum alimento que foi sucesso? Teve outro alimento que foi... Nossa, eu lembro que ele fazia careta para todas as comidas, para todas. Eu falei, será que ele não vai gostar de nada? Não é possível que esse bebê vai ficar mamando das tetas pro resto da vida, não. Eu vi um bebezinho. Juro, porque estamos numa fase que ele tá mamando tanto, gente, chega a ser desesperador. Daí eu tava contando muito com a introdução alimentar pra me dar aquela força, né? Porque olha, o bichinho aqui tá num ritmo na madrugada, minha gente do céu. A ponto de eu me questionar se o meu leite tava dando conta, mas como você sabe sobre isso? Fralda tá vindo cheia? Beleza, ele tá hidratado, ele tá mamando. Esse bebê tá ganhando peso? Pra caramba, então o leite tá dando conta, é que ele realmente deve ter mais fome, deve ser mais esfomeado, né, digamos assim. Mas é legal observar, porque às vezes a gente entra num loop de preocupação, de meu Deus, não tá comendo e meu leite não tá dando conta e não sei o que. E o estresse faz cair a produção do leite, né? Então é importante a gente respirar fundo e entender o que são os sinais de que esse leite está dando ou precisa reforçar. E claro, conversar com um profissional que possa te amparar, que possa te trazer um pouquinho mais de luz a respeito dos seus desafios. E assim, gente, adoraria trazer imagens incríveis de um bebê ali comendo, lindo, maravilhoso, mas ele continua sendo lindo e maravilhoso mesmo assim, porque ele tá tendo tempo dele, estamos aqui com paciência, mas teve dias que eu fiquei muito frustrada, eu não vou mentir pra vocês. Foi muito frustrante, até a Lili eu tentava dar comidinha pra ele, mas é que ele se distrai mesmo. E aí se distrai, tem um barulhinho, aí quer olhar outra coisa. Mas assim, gente, outras coisas que eu queria trazer pra vocês em relação a esse tema, que é importante a gente se lembrar. Pode ser que um alimento de primeira, de segunda, terceira e quarta, ele não se interesse. E de repente oferecer num corte diferente, oferecer numa temperatura diferente, num preparo diferente, a gente não bate nada, a gente não faz papinha, é ideal que eles mastiguem. Isso vai ser importante pro processo da fala, mas a gente faz tudo esmagadinho no garfo, tá? Então são recomendações mais atuais sobre isso, mas é óbvio, segue aquilo que o profissional que te acompanha falou, aquilo que faz sentido pra você, mas é muito importante, às vezes, as mães não têm essa informação de que bater no liquidificador, tipo papinha, não vai te ajudar muito em outros estágios do desenvolvimento, porque é importante eles estimularem a mastigação e tudo mais. Fazer um purezinho, etc. Essas coisas, legal. Mas foram as informações que a gente teve, tanto de nutricionista quanto de pediatra, e tô compartilhando aqui com vocês. Não falando assim, você
tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Eu só tô trazendo novas informações de repente. E aí me perguntaram bastante sobre métodos. Ju, você vai fazer BLW, você vai fazer participativo? Ah, o que é BLW? Resumindo, porque isso merece um próximo vídeo, mas BLW é aquele método, a gente poderia falar assim, mas é uma forma de fazer em que você estimula que a criança tenha autonomia, liberdade de ir ela mesma, comendo, pegando os pedacinhos, e tem N motivos, né, por trás desse método, características que vão ser desenvolvidas você fazendo dessa forma, mas basicamente não posso dizer que é só o bebê comer sozinho, porque não é, muito maior do que isso, mas eu tô fazendo uma pincelada para ser breve. Participativo foi o que a gente fez com a Liliu, que a gente dava assim os pedacinhos na mão dela. Liam, eu dei pedacinho de banana, pedacinho de melão e tal, mas ele vai numa voracidade, ele pega, ele se engasga, então a gente tá dando mais para ele ter a parte sensorial. Eu vou comer banana também. Eu também vou comer banana, mamãe. Minha tá segurando a banana. Mas monitorando, porque se deixar ele enfiar a banana na boca e morde um pedação e fica entalado, então ainda acho um pouquinho uma aventura muito grande deixar só dessa forma. Então a gente dá um pedacinho para ele ter o tato, ter o sensorial, sentir o cheiro e tudo mais, e vai oferecendo com a colherinha, que foi assim que a gente fez com a Lili e a gente gostou muito. Porque tem vezes que você vai estar com pressa, minha gente, tem vezes que não dá para se administrar, uma bagunça louca. Então eu acho que o participativo, ele fica ali no meio do caminho, de um dia que você tá um pouquinho mais com pressa, de você oferecer melhor, e nos dias que você tiver mais calma, você deixa essa criança explorando ali no tempo dela, criando essa habilidade motora e essa autonomia e por aí vai. Então a gente pretende fazer dessa forma, né? Oferecendo, mas deixando ele também criar as experiências dele. Não, e realmente, a Lívia até trouxe uma ideia legal, porque a gente tá dando numa cadeirinha que a gente alugou. Eu quero muito uma cadeira igual a da Liliu pra ele, porque é uma cadeira que acompanha essa criança até ela crescer. Só que é uma cadeira cara e vai até a fase adulta. Pensando nisso, é um investimento, se você dividir por 15, 20 anos, vai compensar. Mas assim, logo de cara, pá! Então a gente tava aqui avaliando, achando se procurando se encontrava alguma usada e coisa assim. Então com ele a gente tá fazendo numa cadeirinha que tem uma bandeja em volta, mas que daí ele quer a bandeja, ele se distrai. Então a gente tá assim meio confuso com esse ambiente dele comer. Talvez isso esteja atrapalhando, porque é importante ter ali o lugarzinho, né, o mais limpo possível, o mais tranquilo possível, sem muitas interferências. Então a gente vai ver se improvisa mesmo alguma cadeirinha, se vai comprar essa cadeira igual a da Liliu, que chama Trip Trap, de uma marca norueguesa, uma cadeira de design muito legal, muito clássica lá na Dinamarca, muitas famílias têm. Então estamos vendo isso também. Alguém começou mais improvisado, né? Porque nem sempre a família vai ter uma cadeirinha, né? Pode investir numa cadeirinha e a gente se adapta. Então, em relação a isso, como que foi aí pra você? Você sentiu diferença de ter um ambiente mais preparadinho? Você conseguiu fluir aí no improviso? Mas, gente, é isso. Chegou a hora da minha reunião. Deixa eu ver quanto tempo falta. Faltam 3 minutos. E vocês viram algumas imagens, então, de vários episódios, a gente comemorando, ele abrir a boca, comemorando, engolir. E realmente deglutir leva um tempo para aprender, então não espere que esse bebê vai saber engolir. E aí tem outros temas para próximos vídeos, especialmente a mudança intestinal, os cocôs, a falta do cocô que pode vir junto com essa fase. Vocês querem mais vídeos assim? A gente faz o capítulo 2 da introdução alimentar. Bora? Um beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, de encaminhar para outras mães e de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente aqui. Um beijo e até a próxima.